Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui ao nosso manual das opções e hoje nós temos a aula 2, o nosso manual de opções que é um guia completo para que você consiga operar nesse mercado. E hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre o exercício das opções. Vamos entender tudo o que acontece no dia do exercício de uma opção. Vamos entender também quais os direitos e obrigações que temos. Bom, meu nome é Nara Colognese, eu faço parte aqui da equipe de conteúdo da Nelogica e eu sou analista de investimentos CNPI. Vamos passar já para a aula 2, mas antes disso, quero falar para você, caso não tenha assistido a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Então, vamos lá para a aula 2. Bom, dando início, então, aqui à nossa aula 2, hoje nós vamos falar sobre o exercício das opções. Vamos entender quais os direitos e obrigações que temos. Na aula de hoje, então, os tópicos serão vencimento das opções, falaremos também sobre moneyness, entender ali quais as classificações que temos de moneyness. Vamos falar sobre o exercício das opções com vários exemplos, tá? Vamos entender quais os direitos e obrigações que temos e também a parte prática da nossa aula, que é o módulo de opções. E para começar, então, vamos recapitular aqui um pouquinho sobre o vencimento das opções. Nós vimos na aula 1 que as opções vencem, as opções possuem vencimento. Isso acontece todos os meses. Toda terceira sexta-feira do mês, então, acontece o vencimento de uma opção da seguinte forma. Nós temos, então, as opções de compra, que são as calls, e também as opções de venda, que são as puts. Elas vencem ali de janeiro a dezembro e estão separadas ali de acordo com a classificação das letras. Bom, as opções de compra, elas se iniciam na letra A e vão até a letra L. E as opções de venda começam, então, na letra M e vão até a letra X, tá? Nós aprendemos sobre a formação do código de uma opção. A quinta letra do código de uma opção, ela indica para a gente se é uma call, uma opção de compra, ou uma put, uma opção de venda. E, além disso, indica também o mês de vencimento. Dessa seguinte forma aqui, tá? Conforme essa tabela, então. Então, por exemplo, em agosto, nós teremos o vencimento da série H, que representa, então, uma opção de compra, e também teremos o vencimento da série T, que representa, então, uma opção de venda, certo? Bom, vamos entender aqui, então, o que significa moneyness e também entender sobre as categorias que temos. Moneyness, basicamente, é a localização que o strike se encontra em relação ao valor do ativo naquele momento. Então, moneyness é a relação entre a distância do strike de uma opção e o preço atual de uma ação, tá? Vamos entender aqui que moneyness possui 3 categorias. Então, nós temos as opções in the money, que são as opções dentro do dinheiro, também chamadas no mercado de opções ITM. Temos também as opções at the money, que são as opções no dinheiro, chamadas de opções ATM. E temos também as opções out the money, que são as opções fora do dinheiro, conhecidas também como opções OTM. Vamos entender cada uma dessas categorias, tá? Bom, vamos começar aqui pelas opções in the money, que são as opções que estão dentro do dinheiro. E eu já trago para vocês aqui a informação de que todas as opções in the money são as opções que darão exercício. Então, sempre que uma opção estiver in the money, dentro do dinheiro, ela será exercida automaticamente, tá? E o que é, então, qual é a localização de uma opção in the money? Então, como nesse exemplo aqui, exemplo de uma call, uma opção de compra, nós temos a ação sendo cotada, então, sendo negociada lá no mercado a R$20. E nós temos uma opção com strike a R$15. Então, nós temos a ação cotada a 20 e o strike está sendo negociado abaixo do valor da cotação do ativo. Essa opção de compra, essa call, está in the money, dentro do dinheiro. Então, as opções in the money são opções que estão abaixo do valor da ação, certo? No caso da put, é o contrário, tá? As opções in the money estarão, então, com seu strike acima do valor da ação. Então, a ação, nesse exemplo, está sendo negociada a R$20
nós temos, então, um strike, uma opção com strike a R$ 25. Esse strike, R$ 25, ele está in the money, dentro do dinheiro, tá bom? No caso da put, então, as opções in the money ficam acima do valor que está sendo negociado no mercado. Então, como eu disse para vocês, as opções in the money sempre darão exercício, tá? Vamos entender, então, aqui agora as opções at the money, que são as opções no dinheiro. As opções ATM, né, que são as opções no dinheiro, são aquelas que têm um strike no mesmo valor, então, da negociação ali do mercado. Então, por exemplo, a ação está R$ 20 e nós também estamos com uma opção no strike de R$ 20. Está igual, então está no dinheiro, tá bom? No caso da put é a mesma coisa. Então, a ação está custando R$ 20 e a opção de venda também, o strike dela é R$ 20. Então, essa opção está no dinheiro, certo? E agora, as opções out the money, que são as opções fora do dinheiro. Então, as opções fora do dinheiro são as opções que não dão exercício, tá? No caso da call, nós temos uma ação a R$ 20 e uma opção de compra, uma call, no strike de R$ 25. Essa opção está fora do dinheiro. Ela não dará exercício. É mais vantajoso a gente comprar lá no mercado a R$ 20 do que exercer esse direito comprando a 25. Não faz sentido a gente querer pagar 25 numa ação que está sendo negociada a 20. Então, essa opção, ela está fora do dinheiro, out the money, certo? E no caso da put? No caso da put, a localização é o contrário, tá? A ação está sendo negociada, então, a R$ 20 e nós temos um strike, então, a R$ 15. Essa opção de venda a R$ 15 é uma opção fora do dinheiro. Não vale a pena a gente exercer essa opção, ela está fora do dinheiro. Ela fica abaixo, então, no caso da put, o strike de uma opção fora do dinheiro fica abaixo do valor que a ação está sendo negociada, certo? Então, aqui, para a gente gravar bem esses conceitos, tá? Sabemos que o titular de uma opção é a pessoa que compra, então o comprador é o titular de uma opção. Ele pode, então, comprar uma call e também pode comprar uma put. E o vendedor é o lançador de uma opção. Ele pode vender uma call e também pode vender uma put. Então, vamos começar a entender aqui, então, os direitos e obrigações, tá? O comprador de uma call, ele tem o direito de comprar, certo? E o comprador de uma put, ele tem o direito de vender. Então, vejam que o comprador tem sempre o direito. O vendedor, vamos entender agora, o vendedor de uma call, ele tem a obrigação de vender. Então, quem vende uma call, o lançador de uma call, tem a obrigação de vender. E o vendedor, o lançador de uma put, tem a obrigação de comprar. Então, aqui, a gente já consegue perceber, né? Que quem compra tem sempre o direito e quem vende tem sempre a obrigação. E agora, vamos para alguns exemplos, algumas situações para a gente entender aqui quais as obrigações e os direitos que cada tipo de opção traz para a gente no dia do vencimento, tá? Então, vamos para essa situação aqui de direitos e obrigações de opções in the money. Quais são os direitos e obrigações de uma opção in the money, que são as opções dentro do dinheiro, aquelas opções que darão exercício no vencimento, certo? Então, no caso de Petrobras, né? Eu trouxe aqui algumas informações para a gente poder entender o que acontece. No caso de Petrobras, Petri 4 sendo negociada no mercado a R$30. E uma opção de compra, Petri H200, uma opção de compra no strike de R$23,69. O que acontece no dia do vencimento, no dia do exercício dessa opção, com quem comprou essa call? Vamos entender aqui. O que acontece no exercício com a pessoa que comprou essa call? Lá no dia do exercício, então, dessa opção de compra dessa call, quem comprou essa call terá o direito de comprar mais barato. Então, a pessoa, ela garantiu o direito de comprar a R$23,69. Ela tem o direito de comprar a R$23,69, que foi o strike negociado, algo que estará sendo negociado no mercado a R$30. O titular, então, dessa call, o comprador dessa call, vai comprar mais barato,
teremos o direito de comprar mais barato do que o mercado vem negociando. Eu vou comprar a R$ 23,69, algo que estará sendo negociado a 30, certo? Esse é o direito que eu adquiri ao comprar uma call. E o que vai acontecer no dia do vencimento? Vai sair o dinheiro da conta, porque eu estou comprando, então vai sair o dinheiro da conta e vai entrar as ações na custódia. Tudo bem? Nós podemos, então, ficar com essas ações. O que pode acontecer, então, né? Ao ser exercido numa call, a gente pode ficar com as ações em custódia, mas eu também posso vendê-la posteriormente, tá? Me desfazendo aí dessa posição. Inclusive, posso vender também no mesmo dia do exercício. Tem um período ali de negociação das opções vincendas que chama aftermarket, que acontece no dia do vencimento de uma opção. Então, se eu fui exercida numa call, mas eu não quero ficar com essas ações ou eu não tenho dinheiro para ficar com essas ações, eu posso no mesmo dia, após o exercício, fazer a venda dessa posição, a venda das ações, tá bom? Isso no aftermarket. Então, isso é possível de se fazer. E quem vendeu uma call? Vamos entender quem vendeu uma call e foi exercido, então, aqui numa opção que está dentro do dinheiro. O que acontece nesse dia do vencimento? O que acontece no dia do exercício, tá? Então, no mesmo cenário, com as ações de Petrobras sendo negociadas a R$ 30. A opção de compra, então, PTH 200 com strike de R$ 23,69. O que vai acontecer com quem vendeu essa call? Bom, para o vendedor da call, né, terá a obrigação, então, de vender mais barato. E por que isso? Porque ele negociou, ele vendeu ali uma call no strike de R$ 23,69. Quem vende tem a obrigação, lembram? Então, ele é obrigado a vender as ações por R$ 23,69, mesmo que no mercado esteja sendo negociado a R$ 30. Então, ele vai vender mais barato do que está no mercado. Essa é a obrigação do vendedor de call que foi exercido, tá? Então, ele tem a obrigação de vender mais barato do que o mercado vem negociando. E o que vai acontecer? Sairão as ações da custódia, porque ele é obrigado a vender. Vender o quê? O ativo objeto, né? As ações, no caso. Então, sairão as ações da custódia e entrará o dinheiro na conta. É isso que acontece no dia do vencimento, tá? Se nós, agora um ponto de atenção, se vendermos uma call a descoberto, ou seja, se vendermos uma call sem ter o ativo em custódia, no dia do vencimento nós temos que entregar. Essa é a obrigação do vendedor. Então, no dia do vencimento, no dia do exercício, nós temos a obrigação de ir lá no mercado, comprar essas ações, a mercado mesmo, e fazer a venda no strike, então, que foi negociado. Porque a partir do momento que eu vendi uma call, sempre o vendedor tem a obrigação, né? Se eu vendo uma coisa sem ter, eu vou ter que ir lá no mercado comprar para vir aqui entregar no meu strike negociado, no meu strike combinado. Então, eu vou ter que pagar mais caro e vender mais barato, tá? Esse é o perigo, então, de quem vende call a descoberto, de quem vende call sem ter o ativo em carteira. E aqui eu já trago esse alerta para vocês, então, de atenção, tá? Vender calls sem ter o ativo em carteira traz um risco ilimitado. Nós vamos aprender, sim, a fazer venda de calls. Existem diversas estratégias para isso, mas não desse tipo, não venda a descoberto, tá? Então, vamos entender aqui o cenário agora de quem comprou e quem vendeu o put, que são as opções de venda, e foi para exercício porque a opção ficou in the money. Vamos entender aqui a situação. Então, com as ações de Petrobras sendo negociadas ainda a R$ 30, nós estamos operando, né? Estamos indo para exercício aqui no caso desse exemplo, com uma opção de venda, a Petri T307, no strike de R$ 35,19. Vamos entender aqui o cenário de quem comprou essa put, tá? Com strike de R$ 35,19. Então, o que acontece no dia do exercício? No dia do exercício, quem comprou essa put tem o direito de vender as ações no strike, lembram? Então, quem comprou a put tem o direito de vender mais caro. Eu comprei essa put no strike de R$ 35,19 e agora as ações estão custando R$ 30. Eu tenho o direito de vender a R$ 35,19, tá? Nesse dia sairão as ações da custódia e entrarão dinheiro na conta. Sem as ações na custódia, se eu compro uma put,
Então, aqui uma atenção também. Se eu compro uma put, sou exercida, eu tenho o direito de vender, certo? Até aí tudo bem. E se eu não tenho o que vender, se eu não tenho as ações em custódia, o que vai acontecer ali? A corretora vai abrir uma posição de venda na minha conta. Eu vou ficar operando vendida a descoberto, tá? E aí, para encerrar essa posição, basta eu ir lá no mercado e fazer a compra da mesma quantidade das opções que eu comprei. Então, eu fui exercido na put, sem ter a ação, foi aberta uma posição de venda na minha conta, eu estou vendida, estou numa operação vendida descoberto. Estou numa operação short, ganhando com a queda do ativo. Para eu encerrar essa posição, basta eu ir lá no mercado e fazer a compra das ações na mesma quantidade. Nesse caso, mais barato, apurando essa diferença, então, que será o meu lucro. Eu estarei ganhando com a queda, tá? Esse é o cenário aí para quem comprou o put e não tem as ações. E para quem tem as ações, essa pessoa, então, tem o direito de vender lá no strike combinado. Então, eu posso vender a 35,19 porque eu comprei esse direito, eu comprei essa opção de venda. Vou vender a 35,19, algo que no mercado está sendo negociado a R$30, é o meu direito, certo? E para quem vendeu a put, o que vai acontecer então? Bom, para o vendedor de put, para o lançador de put, no exercício ele tem então a obrigação de comprar mais caro. Sim, tem a obrigação de comprar mais caro. Quem vende tem sempre a obrigação, certo? Nesse caso, vamos pensar juntos aqui. Eu vendi uma put no strike de 35,19. Lá no dia do vencimento, as ações de Petrobras estão valendo, estão sendo negociadas a R$30. Eu sou obrigada, porque eu vendi. Quem vende tem a obrigação. Eu tenho a obrigação, então, de comprar a 35,19, mesmo no mercado estar sendo negociado a R$30. Então, eu vou pagar mais caro. Vou comprar mais caro do que está valendo no mercado, certo? Então, eu tenho essa obrigação de comprar mais caro. Nesse dia, sairá dinheiro da minha conta e entrarão as ações na custódia, porque eu estarei comprando. Então, o dinheiro sai da conta, as ações entram na custódia, tá? E para fazer venda de put, a B3 ela exige, então, do investidor, ali do trader, uma garantia de que você terá recursos para honrar esse tipo de operação caso aconteça esse cenário de vencimento. Então, para vender put, precisamos ter garantia em conta lá da corretora, tá? Essa exigência é feita pela B3. Bom, existem aqui as opções americanas e as opções europeias. Vamos entender a diferença. As opções americanas são opções que podem ser exercidas a qualquer momento, tá? Então, sempre que for vantajoso para você, você pode entrar em contato com a corretora e solicitar o exercício antecipado de uma posição sua. Por exemplo, se eu comprei uma opção de compra, uma call, e depois de alguns dias ela já se valorizou e ficou vantajosa exercer esse meu direito, então se eu comprei uma call e ela se valorizar, eu não quero fazer essa venda da própria opção, eu quero exercer o meu direito. Eu posso entrar em contato com a corretora e fazer o exercício antecipado dessa posição, certo? Então, isso se chama exercício antecipado, que somente as opções americanas têm essa disponibilidade, tá? Opções europeias podem ser exercidas somente no vencimento. Então, no caso das opções europeias, não. Eu preciso ficar na posição, eu só posso ser exercida no dia do vencimento. Nada me impede aqui de fazer negociação com as opções a qualquer momento, inclusive day trade. Nós estamos nos referindo apenas ao exercício. Então, as opções americanas, eu posso solicitar o exercício antecipado. E as opções europeias, mesmo que for vantajoso, eu não posso exercer antecipadamente. Eu preciso esperar o vencimento. Tudo bem? Então, trazendo aqui para vocês um importante lembrete, né? Quem compra tem sempre o direito e quem vende tem sempre a obrigação. Muito importante a gente gravar muito bem isso daqui, porque vai nos acompanhar aí durante todo o nosso estudo, durante toda a nossa vida operando opções, tá? É muito importante a gente entender que quem compra tem sempre o direito e quem vende tem sempre uma obrigação, certo? Bom, e agora nós vamos passar lá para a parte prática da nossa aula. Vamos lá para o módulo de opções dentro da plataforma do Profit,
entender algumas coisas, alguns conceitos que nós vimos aqui. Eu quero poder mostrar para vocês, então, na prática, onde que a gente localiza todas essas informações, tá? Bom, pessoal, para acessar o módulo de opções é muito simples. Aqui no menu Opções, Estratégia de Opções, dentro da plataforma do Profit, nós acessamos, então, o módulo de opções, que é esse aqui que eu já apresentei para vocês na aula 1 e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá? Então, aqui na parte superior, eu posso escolher o ativo, que eu quero consultar as opções. Eu posso simplesmente digitar aqui, então, qual a ação que eu quero consultar as opções. Vai aparecer uma lista para mim, como eu já mostrei para vocês, né? Com todos os códigos, com todos os vencimentos também. Eu posso escolher, então, qual vencimento eu quero negociar. No lado esquerdo, nós temos as opções de compra, as calls. Do lado direito, nós temos as opções de venda, as puts, certo? Então, quero mostrar para vocês aqui onde a gente identifica aqui facilmente se é uma opção americana ou se é uma opção europeia. Então, aqui nessa lista, nós podemos identificar que essa primeira aqui, por exemplo, é uma opção europeia. E as demais são opções americanas. Então, o tipo fica aparecendo aqui para a gente também dentro da grade de opções. E aqui do lado da put, que são as opções de venda, a mesma informação, tá? Aqui em tipo, nós temos que essas opções de venda são europeias aqui. Conseguimos ver a bandeirinha aqui representando se ela é americana ou europeia. Aqui também temos na coluna central o strike. E esse preço aqui de amarelo é a cotação da ação nesse momento. Então, nós temos Vale cotada nesse momento em R$ 67,90. Está sendo representado aqui por essa célula em amarelo, tá? E onde a gente localiza, então, a informação, se a opção ela está in the money, at the money ou out the money, ou seja, dentro do dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Vamos entender isso aqui na plataforma, então. Observem que aqui, onde eu mostrei para vocês, é a cotação da ação no momento e nós temos essa linha azul passando aqui na horizontal, certo? Do lado esquerdo, que são as opções de compra. Essa linha azul, ela divide as opções in the money das opções out the money. Está dividindo as opções dentro do dinheiro e as opções fora do dinheiro, tá? Se eu tenho a cotação agora em 67,90, a setinha, a linha azul com a setinha para cima, né? Tudo que está acima dessa cotação, todos esses strikes que estão acima da cotação do ativo, esse lado de cá, então, todas essas opções de compra são opções in the money, dentro do dinheiro, certo? Todos esses strikes aqui, ó, tem o valor abaixo do valor atual, então. A setinha está para cima, apontando que todas essas opções são opções dentro do dinheiro, tá? E para o lado oposto, né, nós temos as opções fora do dinheiro. Então, tudo que está abaixo aqui da linha horizontal azul são as opções de strike fora do dinheiro, no caso das calls. E do lado das puts, opções de venda. Temos também a linha horizontal aqui azul e a setinha, nesse caso, está apontando para baixo. Sempre que a setinha está apontando para baixo, todas as opções, então, que estão para baixo aqui da setinha são opções dentro do dinheiro. Nós temos a cotação agora de Vale 3, por exemplo, em R$ 67,89. Todos os strikes que ficam acima desse preço são opções, então, dentro do dinheiro, tá bom? A setinha apontada aqui para baixo nos indica que a opção está dentro do dinheiro. Para o lado oposto, então, nós temos as opções fora do dinheiro. Tudo bem para o caso das puts. Aqui, a grade de opções, ela é personalizável, tá? Então, todas essas colunas aqui, podemos editar aqui em layout na parte superior do módulo de opções. Nós conseguimos escolher quais as informações que eu quero que apareça para mim aqui na nossa grade de opções. Eu também posso escolher aqui se eu quero customizar, por exemplo, ou alguma combinação já existente aqui do módulo de opções, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 2 e hoje nós vimos então sobre o exercício das opções. Entendemos aqui tudo
que acontece no dia do vencimento de uma opção e também entendemos quais as obrigações e os direitos que temos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar aqui o like, ativar as notificações e também se inscrever no canal. Espero vocês, então, no próximo dia, na nossa próxima aula, onde começaremos a avançar, então, e conversar um pouquinho mais sobre as estratégias com as opções. Te vejo lá!